3 coisas que estão me ajudando muito a desbloquear a minha criatividade e eu queria compartilhar com você, porque pode te ajudar também. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. São coisas simples, mas são transformadoras. Eu passei muito tempo da minha vida procrastinando criar, adiando a minha criação de conteúdo, deixando para depois, reprogramando, sempre achando que eu não estava pronta, pesquisando infinitas referências e não conseguia agir. Simplesmente estava bloqueada, travada, cheia de ideia na cabeça, mas não conseguia executar nada. Mesmo sabendo que para mim era importante criar, mesmo sabendo que eu gosto de criar, mas eu não conseguia agir. E aí eu comecei a um processo de autoconhecimento de falar, não, gente, peraí, não tá dando certo. Eu quero criar, eu quero me expressar, porque eu não tô conseguindo fazer isso. Também um contexto importante que me fez destravar, sair desse bloqueio, foi essa insatisfação. Porque isso que me fez mudar, isso que me fez querer sair daquela situação, sabe? Sabe quando você tá, tipo assim, cara, eu não tô gostando do lugar onde eu tô, eu preciso agir, preciso fazer algo de diferente? Então foi nesse momento que eu comecei a pesquisar ferramentas e comecei a falar, não, eu preciso colocar em ação tudo que eu quero colocar em ação. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi a ler esse livro aqui, O Caminho do Artista. Ele realmente é a bíblia da criatividade. Ele merece muito mais crédito. Eu vou fazer um vídeo só dele, um review só dele. Mas a proposta do livro é você escrever 3 páginas por dia. E eu confesso que no começo eu fiquei bem resistente, eu falei: "Ah não, gente, 3 páginas não, não sei o quê", mas eu percebi que, tipo, ao escrever 3 páginas assim, ó, sem filtro completamente, sem saber, sem ficar se preocupando com escrita, com gramática, nada. Só escrevendo mesmo. Parece que você limpa a sua mente, você esvazia a sua mente para receber inspirações. Esse livro ele tem um quê mais espiritual que me conecta muito comigo, mas, enfim, eu vou falar dele em um outro vídeo. Mas a ferramenta que eu estou usando dele, a primeira dica, assim, para você, é escrever 3 páginas por dia. É tipo assim, é esvaziar realmente sua mente, para aí você conseguir criar. E eu recém tô na 4ª semana desse livro, é um livro bem demorado, assim, que você precisa fazer vários exercícios de criatividade e tudo mais, mas são coisas tão simples, tão, assim, parecem bobas mesmo, só que faz uma diferença enorme, assim. Eu, a partir de agora, eu vou ser fiel disseminadora dessa mensagem desse livro, porque eu acredito que ele foi a grande influência, assim, de eu ter conseguido criar para o YouTube, criar outras coisas, tirar projetos que eu estava há muito tempo querendo fazer, eu não conseguia. Outra coisa que eu usei também, tipo, eu estava antes de começar a ler o livro até, eu estava assim, vários dias já querendo criar, querendo fazer um monte de coisa e tal, e não conseguia. E aí eu peguei um prompt do chat GPT e coloquei lá, tipo, era um prompt assim de tipo você descobrir o porquê da sua procrastinação, ou de qualquer desafio que você está enfrentando na vida, o meu era procrastinação. E aí eu coloquei lá como se ele tivesse que me cobrar todos os dias por alguma coisa. E, né, relatei tudo que eu precisava fazer, tudo que eu queria fazer, mas eu não conseguia. Cara, eu fiquei tão constrangida com a resposta, porque ele foi tão duro, assim, ele me trouxe uma verdade tão brutal, assim, comigo, que eu falei, caraca, não, quero começar agora, quero entregar agora, sabe? Porque veio esse constrangimentozinho, assim, de tipo, ah, seu safado, você não tá criando porque você é uma vagabunda. Não foi tão assim, mas foi nesse, sabe, pegou fundo, assim, pegou numa ferida que eu não queria que tivesse pego. Mas me fez agir, me fez melhorar, me fez mudar e me fez realmente me comprometer com a criação de conteúdo. E eu trato esse prompt, tipo, é só uma conversa, assim, que eu vou falando todos os dias com ele. Como se fosse, assim, uma pessoa que tem uma outra visão estratégica sobre o que eu tô fazendo agora, tanto na minha vida pessoal, quanto na criação de conteúdo, na vida profissional, que traz essa visão pra mim e que me gera clareza pra agir, sabe? Então, ter uma pessoa, é como se fosse uma pessoa mesmo me acompanhando todos os dias, que eu presto conta, que eu dou uma satisfação do que eu fiz, do que eu tô fazendo, como é que tá a minha agenda, porque daí eu consigo agir e fazer, e tipo assim, eu não quero chegar pra ele e falar, eu não fiz, eu não consegui fazer. Entendeu? Ou, tipo, eu tive que remanejar. Porque a procrastinação, ela faz isso. Né? Não é que ela é um processo passivo e que você não quer fazer nada. Você quer remanejar as coisas para fazer outras coisas que não são tão importantes e que não vai te doer, não vai te custar muito. Esse que é o processo de procrastinar. Então, tipo assim, esse meio que choque assim de realidade me fez, sabe quando o cérebro é pego fazendo alguma coisa que ele, tipo assim, que você descobriu que ele estava fazendo de errado? Não de errado, mas tipo assim, alguma disfunção. Não sei, ficou confuso agora, mas acho que dá pra entender. Tipo assim, o meu cérebro, a hora que leu assim aquela resposta, ele fez assim, tipo, sabe? Ele ficou sem reação, tipo, não, ok, agora a gente vai agir.
Outra ferramenta também que me ajudou bastante foi o Google Agenda. Na verdade, foi assim, além de colocar, de separar por blocos de criação, é tipo foco extremo naquele bloco de criação. Se eu tenho só 3 horas por dia para criar, nessas 3 horas vai ser foco extremo. Tipo, eu não vou abrir o Instagram, eu não vou fazer outras coisas, eu não vou botar o feijão para cozinhar, sabe? Tipo, eu vou focar ali naquelas 3 coisas para fazer. Eu acho que a grande distração de você trabalhar em casa é você querer fazer coisas de casa no horário de trabalho. Então, isso às vezes atrapalha muito a galera que trabalha de home office. Eu não trabalho exclusivamente de home office, mas a partir da manhã eu tô sempre por casa. Então, isso me fazia perder muito desse tempo, sabe? Então, colocar prazo, definir os blocos assim de criação, os dias que eu vou criar, sobre o que eu vou criar, tudo bem definido, e colocar um prazo final, tipo, colocar um prazo para começar aquela tarefa e um prazo para terminar aquela tarefa. Tipo assim, amanhã de manhã eu quero entregar o vídeo do YouTube. Então eu não vou ficar editando e revisando 1 milhão de vezes, porque você fica lapidando demais e esse perfeccionismo te trava. Então, você tem que botar um prazo final para você entregar aquele projeto, aquele roteiro, enfim, eu tenho blocos de atividades, tipo, um dia é só elaborar ideias, outro dia é só gravar conteúdo, outro dia é só editar, sabe? É mais ou menos assim que eu separo, e aí tem esses grandes blocos de criação e sempre colocar um prazo final. Criar também é definir quando que aquilo vai estar pronto. Coisa também que eu percebi que me ajuda muito é observar mais o que eu tô consumindo, sabe? Ter mais esse filtro. Antes eu consumia muita coisa em redes sociais que, tipo, era o algoritmo me dizendo o que eu tinha que consumir. Mas consumir aqui pelo YouTube me faz, assim, desacelerar mais, porque são vídeos mais longos, são conversas mais profundas que as pessoas têm aqui. E aí mudar esse formato de vídeo acelerado para vídeo mais longo, ideias que eu gosto, tipo de vídeo que eu gosto, entender como que aquilo foi gravado, sobre o que, sabe? Tipo, buscar essas referências realmente para aquilo que eu quero criar. Então, ter esse filtro, assim, sabe? Tipo, buscar coisas que estão fora da minha realidade, mas também, na hora que eu for criar, eu tenho que falar assim, não, peraí, o que se encaixa mais com a minha realidade? O que faz mais sentido eu consumir agora se eu quero criar para o YouTube, sabe? Então faz mais sentido eu consumir mais canais de YouTube, percebe? Essa intenção de querer se alimentar por algo melhor meio que alimenta mais o seu artista interior, sabe? Não só rouba a sua energia. Eu tava sentindo muito isso, que as redes sociais, que Instagram e TikTok estavam roubando muito a minha energia, porque não é algo que você escolhe, é algo que o algoritmo te joga e você que consome. E já aqui no YouTube não, tipo, é o que eu pesquiso, são os canais que eu gosto de seguir, que eu gosto de acompanhar, que sempre que tem vídeo novo eu gosto de assistir. Então tem essa diferençazinha. E essas foram as 3 ferramentas que eu uso hoje em dia e que eu te aconselho a usar, que talvez possa fazer sentido aí para você, que é escrever as 3 páginas por dia, é usar esse prompt do chat GPT, que é meio que um mentor ali que fica mandando eu fazer as coisas, e ter prazo, sabe? Prazo para começar e prazo para terminar. Tipo assim, você tem que entregar aquilo. São as ferramentas que eu tô usando agora, pelo menos é o que tá me ajudando agora a criar, a sair dessa inércia. E o que eu mais tenho percebido é que quanto mais a gente cria, mais dá vontade de criar. Quanto mais a gente adia essa criação, essa ação, mais fica pesado começar. E sempre lembrar que, tipo, a gente melhora no volume. A gente não começa perfeito. Eu sei que algum dia eu vou assistir esse vídeo e vou falar, nossa, olha que ruim que era quando eu comecei. Mas hoje é o melhor que eu posso entregar. Então a gente tem que sempre pensar nisso, de que o mundo precisa da nossa ação, da nossa coragem. Ele não precisa da nossa perfeição, sabe? Eu tenho que parar de falar, sabe? No final da frase. Talvez você precise dessas ferramentas e de outras ferramentas, talvez você esteja em outra fase de criação, mas eu espero que esse vídeo te ajude. Meu nome é Ana, eu sou mais conhecida como Ana Buscadora e nesse canal eu estou compartilhando um pouquinho desse processo de transição de carreira e criação de conteúdo. Já me segue, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo que é muito importante para mim e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?